Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos concentrados, sua atenção aqui no Evangelho, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre examinando a mediunidade, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa noite do dia 4 de julho, essa noite de terça-feira. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vão comentando aqui no bate-papo, vão colocando aqui no comentário para quem você dedica o Evangelho no Lar dessa noite. Eu sempre recomendo a vocês, mas sempre como tem gente nova aqui no canal todo dia, coloque principalmente o nome das pessoas que você tem algum tipo de briga, algum tipo de desavença. São os principais nomes que nós deveríamos colocar na nossa lista de vibração, para que a gente possa ir desfazendo essa energia ruim. Então, toda e qualquer pessoa que você lembrar agora, que você tem algum tipo de desavença, você não gosta por algum motivo, vocês nem se falam, ou coisa pior, coloque o nome dessa pessoa, porque será uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida, para você ir se desfazendo dessa energia ruim, que pode estar travando muitas coisas boas na tua vida. Por conta de você manter esse sentimento ruim dentro de você, guardadinho dentro de você, pode estar bloqueando muita prosperidade, bloqueando muitas coisas boas, muitas graças, muitas bênçãos de chegar na tua vida e não chegam por conta desse bloqueio energético, porque você não está conseguindo alcançar um determinado nível de energia, porque você ainda guarda determinadas mágoas, tristezas, ódios no seu coração, e aí é por conta disso que você talvez não esteja conseguindo alcançar, materializar determinada coisa na tua vida. Então, coloque o nome dessas pessoas que você vai perceber que quanto mais tempo passar você fazendo isso, as coisas na tua vida vão melhorando e você vai perceber que poderia ter feito isso já há muito tempo, de não ficar guardando coisas negativas dentro de você. Então, uma boa noite para vocês. Veja se você já pegou a sua água, se você já fez a sua lista de vibração ou está fazendo, se você já dedicou ou está dedicando o Evangelho no Lar para essas pessoas e também para as pessoas queridas, para as pessoas amadas. Mas eu comento apenas para que a gente não coloque só os amigos, as pessoas amadas. A gente tem que colocar principalmente essas pessoas que nós temos algum tipo de desavença. Então, enquanto vocês vão compartilhando o Evangelho, enquanto vocês vão comentando aqui no bate-papo, vão colocando seus comentários, vamos falar sobre o nosso exórdio dessa noite. O exórdio dessa noite fala sobre segundo agimos. Olha, tem tudo a ver com essa questão de colocar o nome das pessoas e sobre o nosso dia a dia. É uma passagem de Paulo na segunda epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Muito interessante isso que Paulo fala lá na segunda epístola de Coríntios. Mas veja só o que Emmanuel comenta. Cautela com a tristeza.
capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Já é o primeiro recado do Emmanuel para a gente nessa noite. Tenha cautela com a tristeza, porque ela pode se converter em coisas muito piores na sua vida. Pode se transformar em sentimentos muito piores do que uma simples tristeza. Então, tome muito cuidado, né? Tenha uma cautela com a tristeza. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou para o pior, conforme o rumo que se lhes traça. Olha, nós temos sentimentos, ideias, palavras e atitudes. E eles são o agente magnético. É aquilo que vai atrair aquelas coisas para a nossa vida. Olha, se os seus sentimentos são bons, se suas ideias são boas, suas palavras são boas e suas atitudes também, olha quanta coisa você está alinhando para trazer coisas boas para a sua vida. Os seus sentimentos são bons, suas ideias, suas palavras, suas atitudes. Olha quanta coisa você está usando a seu favor para atrair coisas boas para a sua vida. Por isso que nós precisamos alinhar. Não adianta você apenas falar, nossa, queria tanto isso na minha vida, mas os seus sentimentos não estão tão alinhados com esse tipo de energia. Você deseja uma coisa boa para você, mas os seus sentimentos em relação à própria vida e outras pessoas é um sentimento negativo. Então, nós precisamos alinhar. Não basta que suas palavras sejam bonitas, os seus sentimentos também precisam caminhar para esse sentido. Suas ideias também, suas atitudes principalmente. Então, quanto mais a gente alinhar essas coisas na nossa vida para o bem, mais rápido nós vamos vamos materializando coisas boas na nossa vida. Então, queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Olha o que Emmanuel fala. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Fiquem observando se você faz isso na vida de vocês nesse momento. Se você tem algum tipo de queixa inútil, se você fica fazendo isso ao longo do seu dia. O azedume corta o impulso da generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. A mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Olha que interessante. Talvez você hoje possa dizer, estou sem esperança na vida, não sei não vejo um bom futuro. Talvez seja isso que o Emmanuel está falando para a gente. Existe muita mágoa dentro de você e a sua mágoa está anulando a sua esperança na vida. O desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Olha, se você quer coisa boa, você precisa plantar coisas boas. E o que ele sugere? Benevolência, olha, uma palavra boa, é um sentimento bom, é uma ideia boa. Serenidade, entendimento e abnegação. Olha como são coisas boas que ele sugere para a gente plantar na nossa vida, ficar pensando, agir dessa forma. Todos dependemos uns dos outros, na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta do nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que vemos, a receber. Então, olha como é importante aquela questão que a gente vem conversando do ambiente. Você quer ser uma pessoa mais otimista e você comenta sobre esse otimismo com o seu grupinho atual de amigos, de parentes, pessoas que estão ao seu redor. E são pessoas que não são otimistas, são pessoas pessimistas. Então, elas vão te dar um retorno diferente daquilo que você gostaria. Porque
você está andando com as pessoas erradas. Você está falando para o público errado. Então, nesses momentos, é melhor você ficar calado. Você guardar o seu otimismo para você e fazer as coisas caladinho, quietinho na sua. Porque se você leva uma determinada ideia que é contrária a um público que você frequenta hoje, é muito fácil de você receber risadas. Vão falar que você é muito sonhador. Vão falar que onde é que já se viu um pobre conseguir esse tipo de coisa? Ah, isso aí está muito fora da tua realidade. Você viu onde você mora hoje? Você viu o que você faz hoje? Você não tem nenhum real no bolso. Como é que você vai conseguir tal coisa? É porque você está falando com pessoas que não têm o mesmo sonho que você. Então fica meio difícil, né? Fica meio difícil das pessoas apoiarem o que você está querendo fazer. Então por isso que nós precisamos mudar o ambiente quando nós queremos mudar também. E por isso aquela ideia que a gente estava falando ontem sobre os retiros. Ali no retiro, você vai encontrar pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Pelo menos em uma parte da vida, que é uma serenidade. Também estão buscando uma mudança de vida. Então, são pessoas que estão ali alinhadas com aquele mesmo propósito. Afinal, está todo mundo ali junto, todo mundo misturado, buscando exatamente a mesma coisa. Então, nós precisamos cada vez mais buscar esses ambientes onde, quando eu falar uma ideia de determinada coisa, as pessoas vão me dar mais ideias, vão me apoiar e falar, olha, se você quer realmente isso, você precisa fazer isso, isso, isso. Onde é que você está nessa etapa? Ah, estou começando ainda. Então, maravilha, olha, pode acontecer isso, aquilo. Então, vai começar a vir uma chuva de ideias. Mas para isso, você precisa estar num ambiente e falando com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então, olha como o ambiente é muito importante na nossa vida. Não adianta você querer buscar alegria e comentar com pessoas que estão depressivas, pessoas que não estão de bem com a vida. Elas vão falar que, né, é algo que elas não conseguem alcançar no momento. Temos que buscar o ambiente correto para as coisas que nós desejamos na nossa vida. Uma boa noite para vocês que estão aqui conosco depois desse exórdio do Emmanuel, que fala sobre o quê? Sobre segundo agimos, segundo aquilo que nós estamos executando na nossa vida. E o fato de vocês estarem aqui no Evangelho no Lar dessa noite já demonstra o que vocês estão mais ou menos procurando para a vida de vocês, buscando luz e buscando entendimento sobre alguns acontecimentos da vida. Então, se caso você não encontre essa resposta aqui hoje, tenha um pouco mais de paciência. Continue cavando, continue peregrinando, que em algum momento essa resposta vai chegar para você. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Tudo surge na nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos procurando. Então, se você está aqui, é porque algo dentro de você, alguma oração, algum pedido que você fez para Deus, algo que você desejou, te trouxe aqui. Porque só aparece na nossa vida aquilo que nós estamos alinhados. Então, por mais que você esteja passando por um momento muito triste da tua vida hoje, talvez, alguma coisa dentro de você está desejando esse tipo de ambiente. Está desejando isso que nós estamos conversando agora. Desejando a companhia desses espíritos que estão ao teu redor nesse momento. Então, talvez seja uma questão apenas de persistência, de você continuar buscando isso, continuar trazendo cada vez mais isso para sua vida, que você vai perceber que as coisas vão mudar. Então, você que chegou por aqui agora, durante o nosso exórdio, veja se você já pegou a sua água. Se não pegou ainda, dá tempo de você ir lá na cozinha, pegar um copo, uma garrafa, deixar aí do seu lado, para que você tome essa água fluidificada e ela possa operar essa transformação dentro de você e ajudando você interiormente. Pega um papel, uma caneta, um lápis, faça uma lista de vibração com o nome das pessoas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje e dedique o Evangelho.
Dedique ao Evangelho aquilo que você gostaria de trazer para a sua vida. Lembre-se sempre de pedir aquilo que é o certo, o bom, não de, eu quero me livrar de uma doença. Olha, quem quer se livrar de uma doença quer o quê? Saúde, quer se recuperar. Então você pede uma recuperação, você pede o equilíbrio da saúde, você pede saúde. Você não vai pedir para que Deus afaste a doença. O seu foco não deve ser a doença, deve ser a cura. Se você está doente, reza pela cura. Em momento algum, toque no nome da doença. Peça pela cura. Se você quer resolver desavenças com o marido, com a esposa, não peça para que vocês parem de brigar. Peça pela paz do casal. Peça pela tranquilidade. Peça para que aumente ainda mais o amor entre vocês, para que vocês percebam o quanto vocês se amam. Entende como a gente pode pedir a coisa correta? A gente não pede para parar de brigar, a gente pede mais paciência, pede mais amor, pede mais compreensão, porque é isso que nós desejamos, certo? Então, enquanto vocês vão dando like, compartilhando o Evangelho, comentando aqui no bate-papo, nós vamos fazer a nossa oração para a gente entrar no nosso assunto dessa noite. Então, feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus pela bênção desse Evangelho, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para trazer muita luz para a nossa casa, muita luz para o nosso coração, muita luz para todas essas pessoas que nós colocamos na nossa lista de vibração. Que todas as pessoas que nós estamos pensando nesse momento sejam banhadas de muita luz e que possam receber a visita dos anjos do Senhor para que elas possam também dar início a uma fase de mudança muito positiva na vida delas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então vamos nós para o nosso assunto dessa noite, principal assunto dessa noite. Então Emmanuel volta a falar com a gente sobre mediunidade nessa noite de hoje. Ontem nós falamos sobre mediunidade, só que ontem nós falamos sobre as atribulações de quando a mediunidade está desregulada, está desequilibrada. Hoje o Emmanuel vai falar sobre examinando a mediunidade. A mediunidade e o serviço ao próximo. É o que o Emmanuel vai falar para a gente hoje. Se você aspira ao desenvolvimento da mediunidade, para mais fácil intercâmbio com o plano espiritual, isso é perfeitamente possível. Entretanto, é preciso que lhe abraces as manifestações, compreendendo que ela te pede amor e dedicação aos semelhantes, para que se transforme num apostolado de bênçãos. Então, o Emmanuel sempre traz a gente para aquela questão da grande frase que o Espiritismo carrega, que é fora da caridade não há salvação. Então, toda mediunidade, como todos nós somos médiums, e se nós queremos melhorar a nossa conexão, trabalhar nossa mediunidade, o que ele pede? Ajude o seu semelhante. Dedique alguns momentos do seu dia, da sua semana, do seu mês, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Reconhecerás que não retens com ela um distrito de entretenimento ou vantagens pessoais, e sim um templo-oficina, olha como ele diz, um templo-oficina, através do qual os benfeitores desencarnados se aproximam dos homens tão diretamente quanto lhe é possível, apontando-lhes rumo certo ou lenindo-lhes os sofrimentos, tanto quanto lhes utilizarás os recursos para socorrer os desencarnados, que esperam ansiosamente quem lhes estenda uma luz ao coração desorientado. Então, quando você, por exemplo, está ali fazendo uma oração, como hoje que nós já fizemos a nossa oração, e você fez ou está fazendo sua lista de vibração,
Isso que você está fazendo é uma luz para esses corações que podem estar desorientados, de corações das pessoas que estão na sua lista de vibração, que você está dedicando o Evangelho no lar dessa noite, assim como o seu próprio coração, que pode estar desorientado, quem sabe. E coração desorientado, a gente fica meio sem rumo, porque é o coração que nos orienta. É como se a gente tivesse com uma bússola quebrada, entende? Por isso que as pessoas podem estar se sentindo desorientadas, porque o coração está desorientado. E o coração é a nossa bússola, a partir do momento que nós viemos ser encarnados. Então receberás com ela não apenas a missão consoladora de reerguer os tristes, mas também a tarefa espinhosa de suportar corajosamente a incompreensão daqueles que se comprazem sobre a névoa do materialismo, muitas vezes interessados em estabelecer a dúvida e a negação para obterem, usando o nome de filosofia e da ciência, livre trânsito nas áreas da experiência física, em que a fé opõe uma barreira aos abusos da ordem moral. Nunca lhes ostentarás a força com atitudes menos dignas, que te colocariam na dependência do mal, e ainda mesmo que ela te propicie meios com os quais te podes sobrepor aos perseguidores e adversários, você irá tratá-los com amor que não foge à verdade, e com a verdade que não desdenha do equilíbrio, admitindo que não te assiste o direito de te antepores à justiça da vida. A gente vê muito, pessoas, médiums, agindo por interesse próprio, e isso é uma questão que eles vão ter o que se tratar depois. Mas uma coisa que o livro dos médiuns nos ensina é que mediunidade não tem nada a ver com a questão moral. A pessoa é médium, todos nós somos médiuns, alguns têm essa questão mais aflorada, então eles já têm um acesso ao mundo espiritual com mais facilidade. Entenda que isso pode ser uma coisa muito boa, como ser uma coisa muito ruim. Porque se você tem uma moral distorcida, você vai acabar se conectando com espíritos negativos, com imagens muito negativas. Então, as criaturas, as coisas que você vai ver, já vai ser uma coisa muito não tão legal. E quando você faz um trabalho bonito, faz algo bom, a tendência é que você veja coisas mais bonitas. Claro que você não vai estar proibido de ver coisas ruins, mas consegue entender a diferença entre você ter a possibilidade de ver coisas boas e coisas ruins, e o outro de ver mais as coisas ruins apenas? É isso. Então, quando nós nos conectamos com a coisa, com o lado bom da luz, com os bons trabalhos e auxiliar de coração, de verdade as pessoas, nós nos conectamos com essa parte boa da energia. E muitas outras coisas, muitas questões podem vir para nos auxiliar. E é lógico, o Emmanuel deixa muito claro, vai vir muitas questões, muitos desafios, que nós precisamos agir com muita coragem. Muita coragem. A gente vê muitas histórias do próprio Chico, do Divaldo e tantos outros que faziam e fazem um trabalho muito bonito e que isso não os privou de ver coisas ruins, de ver coisas negativas. Terás a mediunidade por flama de amor e serviço, abençoando e auxiliando onde estejas, em nome da excelsa providência que te fez semelhante concessão por empréstimo. E nos dias em que esse ministério de luz te pese demasiado nos ombros, volta-te para o Cristo, o divino instrumento de Deus na terra, e perceberás feliz que o coração crucificado por devotamento ao bem de todos, porquanto pareça vencido, carrega em triunfo a consciência tranquila do vencedor. Lendo essa parte aqui, do que o Emmanuel sugere para a gente, olha, nos dias que você estiver sentindo o peso do mundo sobre as suas costas, volte-se para o Cristo. E eu lembro que quando eu fui na última vez, lá no Vale do Amanhecer, o pai Joaquim das Cachoeiras, ele falou para mim, olha, meu filho não precisa estar aqui o tempo todo. Ele falou para mim,
Meu filho não precisa estar aqui o tempo todo. Venha quando você sentir que não está mais aguentando, que você não está mais dando conta sozinho. Foi o que ele falou para mim. Venha quando você sentir necessidade, quando você achar que não está mais dando conta, não consegue, né, se livrar das coisas sozinho. Aí você vem aqui para, né, que a gente possa, né, dar um passo em você, né, fazer essa limpeza. E por mais que eu não sinta essa necessidade de estar achando que as coisas estão muito pesadas para mim, mas eu tô pretendo ir em breve, que já vai quase completar um ano que eu fui lá no Vale do Amanhecer, passa muito rápido, não é? Mas eu pretendo ir lá novamente para poder eles, para poder conversar, né, com o Preto Velho, claro, mas receber essa bênção, receber esse passe, não só dele, né, mas dos caboclos também, para que uma limpeza seja feita. Afinal, uma limpeza sempre é muito bem-vinda, independente de eu estar sentindo peso ou não, porque eu sinceramente me sinto muito tranquilo. E é até interessante, porque hoje, né, o meu filho mais velho, o Henrique, ele veio perguntar para mim: pai, o que você faz quando você está na bad? Exatamente essa pergunta para mim, né? O que você faz quando você está, né, triste, cabisbaixo? E eu fui muito sincero com ele. Falei: olha, eu raramente fico cabisbaixo. Eu raramente fico triste, né? Eu raramente fico na bad. Respondi da mesma forma que ele. Eu raramente fico assim. Mas quando eu fico, eu busco fazer alguma coisa que eu goste e, né, vou escutar uma música, fazer alguma coisa e saio dessa muito rápido. Mas é muito difícil. Eu respondi com toda a sinceridade, né, de que realmente é muito difícil eu estar numa bad. E eu falei para ele: olha, quando eu tô, é mais uma questão de alguma coisa que eu gostaria de fazer, ou alguma coisa que aconteceu assim, e eu não tenho talvez o dinheiro suficiente para poder resolver aquela questão imediatamente. Então, não é uma questão de ordem emocional quando eu fico numa bad, mas é mais uma questão material mesmo, financeira, e não uma questão sentimental de sentimentos ruins que eu carrego dentro de mim, alguma coisa de injustiçado, coisa do tipo, ou sentimentos, mágoas que eu carrego, de forma alguma. Eu me sinto muito feliz por não carregar esse tipo de coisa dentro de mim. E olha que todos nós temos motivos milhões para poder carregar qualquer coisa desse sentido, né? Mas, não sei, por algum motivo eu não carrego. Não carrego, e eu falo com toda sinceridade, isso não é nem motivo para estar me gabando de nada, é apenas uma condição minha, muito pessoal, de que eu não me sinto nessa condição de estar carregando coisa ruim. Até quando aconteceu coisas, quando na época que eu estava trabalhando para outras pessoas, e aconteceu coisas que me deixaram muito magoados, quando eu ia me consultar com a rezadeira, ela mesmo falou para mim, falou: aconteceu tal coisa, mas o seu coração já perdoou, né? É como ela estivesse dizendo assim: você racionalmente pode, né, tá ainda remoendo isso, mas você como espírito já perdoou, já entendeu a situação e já perdoou. Então, né, o coração já perdoou. Por mais que você acredite que tenha sido injustiçado, tenham feito alguma coisa com você na questão do trabalho, mas você internamente já perdoou. Então, eu tenho uma facilidade muito grande desse tipo de desapego, né? Então, eu respondi para ele com toda a sinceridade e dei alguns direcionamentos. E ele agradeceu, a gente conversou um pouco e resolvido. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque acredito que ao longo desses 19 anos, né, que ele tem de idade, é a primeira vez que ele me vem me perguntar isso. Eu achei muito bom, fiquei muito feliz, né? Até agradeci a Deus por essa oportunidade. Porque, veja, 19 anos, primeira vez que ele me pergunta isso. Então, a gente precisa estar sempre indo nessa questão. E eu até falei para ele: olha, busque fazer algum trabalho aí, que a gente mora em cidades diferentes. Falei: busca fazer alguma coisa na tua cidade para você
né, ajudar pessoas. Falei, olha, pesquisa alguma coisa para você fazer. Questão de intercâmbio, ele é muito novo, né? Para fazer coisa de intercâmbio, procurar fazer alguma coisa. E dei alguns direcionamentos para ele. E coisas que eu comento aqui com vocês, geralmente, né? Coisas que eu faço aqui com vocês, até comentei com ele, no sentido de que, olha, como eu faço o evangelho no Lar todo dia, eu tô aqui já todo dia fazendo esse movimento de estar ajudando pessoas, estar falando, conversando. Então, talvez isso me ajude muito também nessa questão. Mas busque fazer isso. Aí ele agradeceu e está lá fazendo as pesquisas dele que eu orientei. Então, quando o Emmanuel fala para a gente sobre a questão da mediunidade e o serviço ao próximo, é uma coisa muito íntima, é muito de mão dada uma coisa com a outra. Porque se todos nós somos médiuns, e se fora da caridade numa salvação, logo eu preciso estar ajudando o próximo para que eu possa estar cada vez mais me conectando com energias boas, para que eu esteja muito bem acompanhado espiritualmente, e isso até gere uma certa proteção espiritual para mim, porque eu vou estar ganhando, conquistando, né? Conquistando determinados méritos, e méritos que vão nos auxiliar em qualquer momento da nossa vida, seja encarnado ou desencarnado. Porque se você faz hoje um trabalho muito interessante de estar ajudando pessoas e de repente você desencarna, todo aquele trabalho vai ser seu advogado em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, né, das dimensões. Porque você, ao ajudar pessoas, você tem a gratidão delas, né, espiritualmente falando. Por mais que você não ouça da boca dessas pessoas um obrigado, mas tenha certeza que o anjo da guarda da pessoa é muito agradecido e possivelmente a família espiritual dela é muito agradecida a você. E o André Luiz, e muitas outras obras, fala exatamente da questão de espíritos amigos, de espíritos que você já ajudou, venham ao seu socorro. Então, quando você auxilia alguém, não é só aquela pessoa que fica agradecida a você, mas os espíritos que estão sempre cuidando daquela pessoa. Eles se sentem gratos por você, de alguma forma, estar ajudando o trabalho deles. Está ajudando o trabalho deles. Então, quando vocês, de repente, fazem uma oração, quando a gente está orientando aqui, de você colocar o nome da pessoa na lista de vibração, dedicar o evangelho, você ganha, né, o anjo da guarda da pessoa fica feliz, fala, estão me ajudando, né? Estão ajudando o meu trabalho, estão me ajudando, estão trazendo mais força, mais luz para que a gente possa trabalhar junto e resolver algumas coisas. Então, não só a graça divina que nós vamos recebendo, mas também o apoio de muitos amigos e amigas. Como não seria diferente aqui na Terra? Só que imagina, né, seres muito mais agradecidos do que nós somos aqui na Terra. Se você ajuda, por exemplo, o filho de uma pessoa e a pessoa sabe quem é você e que foi você que ajudou, você acha que a pessoa em algum momento iria negar te ajudar? Muito dificilmente. Ela tendo condições de te ajudar, com certeza ela iria te ajudar, porque em algum momento você ajudou o filho dela. Entende? Como um gesto de gratidão, mesmo. E então, ou um gesto de bondade que você fez com a pessoa. Então, oportunidades que você talvez tenha dado para o filho dela. E olha quanta coisa boa. E então, isso vai criando uma bola de neve, vai criando vários vínculos positivos a seu favor. Por isso que quando Emmanuel fala da mediunidade e a questão do serviço ao próximo, ele está falando dessas conexões que nós vamos fazendo com várias e várias pessoas ao longo da nossa vida e o quanto isso se converte em muita luz para a gente, que vai nos ajudar na saúde, no nosso equilíbrio mental e tantas outras coisas que podem nos ajudar. Então, é sempre um benefício, sempre veja isso com bons olhos. Todo bem que a gente fizer para alguém é sempre visto com bons olhos. A gente só precisa praticar mais. A gente só precisa colocar mais em prática esse ponto. Mais uma questão nossa de ser persistente.
ser persistente no bem. É isso que a gente precisa ser cada vez mais, ser persistente no bem. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso assunto que nós conversamos e que você coloque cada vez mais em prática a questão de ajudar o próximo, porque, como é a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e o Emmanuel trouxe para a gente apenas mais um aspecto do porquê que nós devemos ser cada vez mais caridosos, cada vez mais fraternais, porque isso vai nos auxiliar e muito com a nossa mediunidade, com as nossas próprias habilidades em si, no campo espiritual, no campo energético, no nosso magnetismo pessoal mesmo. Então,
sempre que puder, ajude, porque isso será sempre muito bem visto e sempre muito bem-vindo na tua jornada. Então, antes de dormir, chama teu anjo da guarda, diga que você quer trabalhar. Então, olha, nós temos a oportunidade de trabalhar encarnados e trabalhar dormindo, que é quando nós estamos com espíritos livres e soltos para poder trabalhar. Então, temos muitas oportunidades de trabalho antes mesmo de desencarnar. Então, aproveite todas essas oportunidades. Chama teu anjo da guarda e diz que você está disponível para trabalhar nessa noite. Uma boa noite a todos vocês, fique com Deus e até amanhã.